Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Leitura Sem Parar. Eu sou o presbítero Gaio, supervisor da Rede de Casais com a Tina, e vamos ler hoje o capítulo 3 ao 6 de 1 Crônicas. Esses foram os filhos de Davi, que lhes nasceram em Hebrom. O primogênio Amnon e Ahinoam, de Ahinoam a Jezreelita, o segundo Daniel de Abigail a Carmelita, o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur, o quarto Adonias, filho de Agite, o quinto Cefatias de Abital, o sexto Itreão de Eglá, sua mulher. 6 lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E esses lhes nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Esses 4 lhes nasceram de Bet-sua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar e Elisama e Elifelete, Nogá, Enefeg, Jefia, Elisama, Eliada, Elifelete, 9 ao todo. Todos esses foram os filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. E o filho de Salomão foi Roboão, e seu filho Abias, e seu filho Asa, e seu filho Josafá, e seu filho Jeorão, e seu filho Acasias, e seu filho Joás, e seu filho Amazias, e seu filho Jotão, e seu filho Acás, e seu filho Ezequias, seu filho Manassés, e seu filho Amon, e seu filho Josias. E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Jeoaquim, Jaconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jaconias, Assir e seu filho Sealtiel. Os filhos desses foram Melquirão e Pedaías, e Senazar, Jacamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias, e Selomite, sua irmã. Azuba, Euel e Baraquias, e Azadias, e Josabe, Ezebe, 5 ao todos. E os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías, os filhos de Refaías, os filhos de Amã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. Os filhos de Secanias foram Samias, os filhos de Samias, Atus e Igal, e Barias, e Nearias e Cefate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias, Eloinai, Ezequias, Azircão, 3 ao todo. Os filhos de Elionai, Odavias, Eliasabe e Pelaías, Acube e Joanã, Delaías, Anani, 7 ao todo. Capítulo 4. Os filhos de Judá foram Pérez e Asrom, e Carmi, e Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. Jaate gerou a Almai e a Laade. Estas são as famílias dos Zorateus. Esses foram os filhos do pai de Etã, Jezreel e Isma, e Idbas, e era o nome de sua irmã Azeleelpone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Esses foram os filhos de Ur,
o primogênito, Efrata, pai de Belém. E tinha Assur, o pai de Tecoa, 2 mulheres, ela e Naara. Naara deu à luz a Uzão e a Efer, e Temene e Astari. Esses foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etã. Cós gerou Anube e a Zebeba, e as famílias de Aarel, filho de Arum. E foi Jebes mais ilustre dos seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jebes, dizendo: porquanto dores odeia a luz. Porque Jebes invocou a Deus de Israel, dizendo: se me amaldiçoares muitíssimo, nos meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. E Querube, irmão de Suá, gerou a Meir, este é o pai de Estom. Estom gerou a Bet-Rafa e a Passeia e a Teína, pai de Ir-Naás. Esses foram os homens de Reca. Esses foram os filhos de Kenaz, Otniel, Seraías, filho de Otniel, Atate. Meotai gerou a Ofra e Seraías gerou a Joabe, pai do vale dos artífices, porque foram artífices. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz, e os filhos de Jalele, Zife e Zifa, e Tiria, Azareel, e os filhos de Ezra, Jeter, e Merede, e Efer, e Jalom. E ela teve mais a Miriam, e a Samai, e a Isba, pai de Estemoa. E sua mulher judia gerou a Jered, pai de Gedor, e Eber, pai de Socó, e a Jacutiel, pai de Zanoa, e esses foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Merede tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, a Abiqueila, Ogarmita, e Estemoa, o Macatita. Os seus filhos e os filhos de Simeão, Amnon e Rina, e Ben-Anã, e Tolom, e os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. E Selá foram também das famílias da casa dos obreiros de linho em Bet-Asbeia. Como também Joaquim e os homens de Cozeba e os de Joás e os de Serafe, que dominam sobre os moabitas, e de Jezubi Leém. Porém, essas coisas já são antigas. Esses foram oleiros e habitaram nas hortas e nos cerrados. Esses ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel e Jamim, Jaribe e Zerá e Saul, cujo filho foi Salum, e o seu filho Mibsão, e o filho Misma. E o filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas,
Porém, seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitavam em Berseba, em Molada e em Hazar-Sual, em Bila e em Ezem e em Tolade, em Betuel e em Orma e em Ziclag, em Bet-Macabote e em Hazar-Suzim, em Bet-Biri e em Saraim. Essas foram as cidades até que Davi reinou. E foram as suas aldeias Etã, e Aim, e Rimon, e Toquém, e Assã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam em redor dessas cidades até Baal. Essas foram as habitações e suas genealogias. Porém, Massobabe, e Janleque, e Josa, filho de Amazias, e Joel e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elionai e Jacobá, e Josaías, e Asaías, e Adiel, e Josimiel, e Benaia, e Ziza, filho de Sifi, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Esses registrados por seus nomes foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. E chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para as suas ovelhas. E acharam pasto fértil e terra espaçosa, e quieta e descansada, porque os de Cã habitavam ali dantes. Esses, pois, estão descritos por seus nomes e vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e as habitações dos que se achavam ali, e destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para as suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram à montanha de Seir, e as Pelatias, e a Nearias, e as Refaías, e a Uziel, filhos de Ize, levaram por cabeças. E feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitaram ali até os dias de hoje. Capítulo 5. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama do seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele, porém, provém o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, esses, Enoque e Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Joel, Semaías, de quem foi filho de Gog, de quem foi filho de Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Bera, o qual Tiglat-Pisner, rei da Síria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias, segundo as suas descendências, tinham por chefes Zeiel e Zacarias. Belá, filho de Azamuz, filho de Semá, filho de Joel, que habitaram em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram da banda do Oriente até a entrada do deserto deste do rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos
a gerenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas defronte da banda do oriente de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Baçã, até Salca. Joel foi o chefe, e Safã o segundo, porém, Janai e Safate ficaram em Bazã. Seus filhos, segundo suas casas paternas, foram Micael e Mesulão, e Seba, e Jorai, e Jacã, e Zia, e Eber, ao todo 7. Esses foram os filhos de Abial, filhos de Uri, filhos de Jaroa, filhos de Gileade, filhos de Micael, filho de Jessissai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais. E habitaram em Gileade, em Baçã, e nos lugares da sua jurisdição, como também em todo o arraial de Saron até as suas saídas. Todos foram registrados segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben e dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muitos belicosos, que traziam escudo e espada e entestavam o arco e eram destros na guerra, houve 44.760 que saíam a peleja. E fizeram guerra aos agarenos, como a Getur e a Nafis e Nodab. E foram ajudados contra eles os agarenos, e todos quanto estavam com eles foram entregues à sua mão, porque clamaram a Deus na peleja, e lhes deu ouvido, porquanto confiaram nele. E levaram preso o seu gado, seus camelos, 50.250 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 pessoas. Porque muitos feridos caíram, porque Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até ao cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Baçã, e a Baal-Hermon, e Senir, e Monte Hermon, e eles se multiplicaram. E esses foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Efer, e Ize, e Eliel, e Aziriel, e Jeremias, e Odavias, e Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefes das casas de seus pais. Porém, transgrediram contra o Deus de seus pais e foram após os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala, e a Abor, e a Ara, e ao rio Gozã, até os dias de hoje. No capítulo 6, os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate, Anrão, Eizar, Hebron e Uziel. E os filhos de Anrão, Arão e Moisés e Miriam. E os filhos de Arão, Nebade e Abiú, Eleazar e Tamar. Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abissua. Abissua gerou a Buque, e Buque gerou a Uzi. Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meriote. Meriote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube. Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimás. Aimás gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã.
E Joanã gerou a Azarias, e este é o que administrou o sacerdote na casa de Salomão, tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, e a Zadok gerou a Salum. E Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias, e Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Zeuzadaque. Zeuzadaque foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. Esses são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate, Anrão, Eizar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. E estas são as famílias dos levitas segundo seus pais. De Gerson, Libni, seu filho Jaate, seu filho Zima, e seu filho Joá, e seu filho Ido, e seu filho Zerá, e seu filho Jaterai, seu filho. E os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Corá, seu filho, Assir, seu filho, Eucana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Assir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Eucana, Amassai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate. Filho de seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Eucana, e os filhos de Samuel, Vasni, seu primogênio, e o segundo Abias. Os filhos de Merari, Mali, seus filhos Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá. Seu filho Simeia, seu filho Agias e seu filho Asaías. Esses são, pois, os que Deus constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois de que a arca teve repouso, e ministravam diante do tabernáculo e da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. E estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério. E esses são, pois, os que ali estavam com os filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufe, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofanias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Beraquias, filho de Simeia. O filho de Micael, filho de Baaseias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etan, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Marari, estavam à esquerda, a saber, Etan, filho de Quise, filho de Abni, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e os filhos queimavam perfume sobre o altar e holocausto sobre o altar do incenso, para toda a obra do lugar santíssimo e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado.
E esses foram filhos de Arão, seu filho Eleazar, e seu filho Finéias, e seu filho Abissua, seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Seraías, e seu filho Mariote, e seu filho Amarias, e seu filho Aitube, e seu filho Zadok, seu filho Aimaas. E essas foram as suas habitações segundo os seus acampamentos, no seu termo, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque neles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebrom, na terra de Judá, e os seus arrabaldes que a rodeiam. Porém, o território da cidade e as aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E os filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Líbina, e os seus arrabaldes, a Jatir e a Estemoa, e seus arrabaldes, e Ilém e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Assã e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, e a tribo de Benjamim, Geba e os seus arrabaldes, e a Alemete e a seus arrabaldes, e a Natote e os seus arrabaldes. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram da família da tribo, da meia tribo, da metade de Manassés, por sorte, tiveram 10 cidades. E os filhos de Gerson, segundo suas famílias, da tribo de Issacar, da tribo de Asser e da tribo de Naphtali e da tribo de Manassés em Bassã, tiveram 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, por sorte tiveram 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades e os seus arrabaldes. E deram-lhes, por sorte, essas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, as cidades do seu termo se lhes deram da tribo de Efraim, porque eles deram as cidades de refúgio Siquém e os seus arrabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Geser e os seus arrabaldes, e Jaquemeão e os seus arrabaldes, e Bet-Oron e seus arrabaldes, e Aijolon e seus arrabaldes, e Gate-Rimon e os seus arrabaldes, e da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, e Belião e os seus arrabaldes. Essas cidades tiveram os que ficaram a família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, tiveram a Golã e a Bassã e os seus arrabaldes, e Astorote e os seus arrabaldes, e da tribo de Issacar, Quedes e os seus arrabaldes, Daberate e os seus arrabaldes, Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes, e da tribo de Asser, Massal e os seus arrabaldes, e Abdom e os seus arrabaldes, e Ocuque e os seus arrabaldes, e Reobe e os seus arrabaldes, e da tribo de Naphtali, Quedes e Galileia e os seus arrabaldes, e Amon e os seus arrabaldes, e Kiriatatim e os seus arrabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari, da tribo de Zebulon, tiveram Rimono e os seus arrabaldes, e Tabor e os seus arrabaldes, e da além do Jordão, da banda de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezar no deserto e os seus arrabaldes, e a Jusa e os seus arrabaldes, Quedemote e os seus arrabaldes, e Mefaate e os seus arrabaldes, e da tribo de Gate, Ramote em Gileade e os seus arrabaldes,
e Manaim e os seus arrabaldes, e Absom e os seus arrabaldes, e Jazer e os seus arrabaldes. Quero agradecer a companhia dos irmãos, fazer uma breve oração. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, e que o teu Espírito Santo seja conosco para nós termos um entendimento a mais da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.